Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Denis, com mais um programa no Alvo da Bíblia, amém? Satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Estava um bom tempo aí sem fazer o programa, mas graças a Deus estamos de volta. Os detalhes do que nós iremos tratar só após o intervalo. Bem, estamos de volta com o programa No Alvo da Bíblia. E como eu falei no início, né, o nosso tema de hoje é: o que acontece com o homem após a morte? E dentro dessa pergunta surge uma outra. Quando a pessoa morre, ele já recebe a sua sentença? Já começa a cumprir sua pena? Né? É sobre isso que nós iremos tratar nessa oportunidade. Quando o ser humano morre, dependendo da situação em que ele partiu, ele já partiu para a eternidade. Não tem mais nada que se possa fazer com relação a isso. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Isso quer dizer que nada muda mais a situação da pessoa. Se morreu com Cristo, morreu selado para a vida eterna. Se morreu sem Cristo, também morreu selado para a destruição, o fogo eterno. Ponto. Aí, nós vamos agora responder a outra pergunta. Quando a pessoa morre, ele vai diretamente para o céu? Vai diretamente para o inferno? Não, isso não está na Bíblia. Quando nós lemos a palavra de Deus, por exemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3 diz: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Entendeu? Então, a questão, o que é que Daniel está dizendo aqui? Que as pessoas, quando morrem, vão para o pó da terra e ficam ali numa espécie de sono, porque para nós, né, a morte ela é um estado de inconsciência. Nós aprendemos isso na própria palavra de Deus. É o que Daniel está dizendo aqui. Quando Jesus vier, só quando ele vier, é que esses que estão no pó da terra ressuscitarão, tanto os bons como os maus, para que dali em diante eles recebam a sua sentença e comecem a cumprir, seja, como eu falei, para a vida eterna, né, ao lado de Jesus, ou seja, para o fogo eterno. Mas isso não se dá no momento da morte, tá certo? Continuando, Lucas capítulo 14, versículo 14, é dito assim: e será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Veja a consonância e a harmonia que há entre o que é dito em Lucas, capítulo 14, versículo 14, e Daniel, né? Daniel está afirmando que só depois da ressurreição. E a mesma coisa está sendo afirmada aqui em Lucas. E seguindo esse padrão, seguindo essa linha, aquele que é referência para todos os cristãos, né, o maior pregador do Evangelho, eu me refiro a Paulo, né, ele escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, viu? Ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, né, guardei a fé. Ele estava se despedindo ali da vida, porque ele sabia que dali a poucos dias iriam pedir a sua cabeça, né? Ele seria morto. E aí ele diz, olha só o que é que Paulo diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Louvado seja Deus. Veja a linha que a Bíblia vem seguindo. Daniel diz que os que estão no pó da terra ressuscitarão.
Lucas capítulo 14 diz, né, que só vão ter recompensa após a ressurreição. E a mesma coisa Paulo está dizendo, está afirmando que, mesmo morrendo ali, por aqueles dias, mas ele ainda não receberia a sua recompensa. A sua recompensa estava com Jesus, e quando Jesus vier, é que ele vai receber, né, esta recompensa. Louvado seja Deus. Bom, o fato de alguém ser julgado na Bíblia não quer dizer que ele recebe logo a sua sentença, no sentido de cumprir essa sentença. Nós vemos isso bem claro no próprio Satanás. Satanás, as pessoas acham que ele só ficou condenado depois que Jesus morreu, mas não é bem assim. Quando ele é expulso do céu, ele já é expulso condenado. E a primeira sentença de condenação que ele recebe é no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando é dito pelo próprio Deus que Jesus iria esmagar, ou vai esmagar a cabeça de Satanás no final. Então ali, Deus já estava dando a sentença a Satanás. No capítulo 16, versículo 11 de João, é dito que o príncipe deste mundo já está condenado. Mas veja, uma coisa é ele estar condenado, outra coisa é ele começar a cumprir essa sentença. Isso só se dará também, assim como a recompensa dos justos e a recompensa dos ímpios, Satanás também só receberá a sua recompensa por ocasião da vinda de Cristo e vai ser, né? É por isso que é dito lá em Mateus, capítulo 25, versículo 22, diz que tem um fogo que está preparado, e ainda não está lá, ainda não foi lançado nesse fogo, mas já está preparado, né, para ele, e Satanás, seus anjos e os ímpios, ok? Também em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 10, vai dizer assim, ó, vai dizer que o diabo será lançado no fogo, né? Ele e seus anjos e o falso profeta. Então, tudo isso só se dará lá para o final. Já estão sentenciados, mas não recebem agora. Ele não recai sobre eles essa sentença no sentido de cumprir agora, tá certo? Só para o final, só para a vinda de Cristo, tá certo? Então, não tem ninguém indo para o céu agora, não tem ninguém indo para o inferno agora, né? Está todo mundo dormindo e aguardando a vinda de Cristo. Ah, pastor, mas quem morre é o corpo, a alma não morre. Há uma forçação de barra, né, de muitos, para querer, no sentido de quererem dividir o ser humano. O ser humano, ele, para ser um ser completo, ele precisa de corpo, alma e espírito, o corpo, né? E a matéria física, a alma, a Bíblia pode ser o sangue, pode ser a própria pessoa completa. O espírito é o fôlego de vida, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz que Deus fez o homem, né? Só que o homem ainda não tinha vida. E aí Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Daquele momento em diante o homem passou a ser alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma, tá certo? Você lembra quando Pedro está pregando lá no dia de Pentecostes, aqueles homens ali criticando os discípulos, dizendo que eles estavam bêbados, e Pedro toma a palavra e começa a pregar, e aí no final, lá para o versículo 38, por ali assim, 40, 41, os homens já mudam o seu pensamento, né? Graças àquela pregação de Pedro, aí eles já não criticavam mais, eles já queriam fazer parte daquilo. E aí eles perguntam, e o que é que nós podemos fazer para receber também isso que eles estão recebendo? E Pedro diz, né, sejam batizados, arrependam dos seus pecados, sejam batizados. E eles aceitaram Jesus, e a Bíblia diz lá que naquele dia, Pedro ganhou quase 3.000 almas. Está vendo aí? Então, nesse caso, eram as pessoas que tinham morrido, era a alma de quem tinha morrido? Não. Até porque é impossível, até pelo que já foi falado. Depois que morre, não tem mais nada o que se fazer. Claro que quando a Bíblia diz que as almas aceitaram a Jesus, está se referindo
as pessoas vivas, porque nós somos alma vivente. Não existe alma morrente. E é exatamente isso que acontece. Quando o homem morre, ele não se completa mais. E aí ele deixa de ter consciência, ele deixa de ter pensamento, ele deixa de ter faculdades mentais, porque ele não é mais um ser completo. Tá certo? Então é assim. É importante que você entenda isso, né? Outro dia, agora recentemente, alguém me perguntou, pastor, mas a Bíblia diz que Satanás já está condenado. Ele quis dizer para mim que o fato de Satanás estar condenado significa dizer que ele já está pagando a sua pena. Não, isso é só para o final. Aí muita coisa ainda tem que acontecer, entendeu? Muitas coisas ainda tem que desenrolar de profecia. Só no final, realmente, né? Após o milênio, a Bíblia diz que Satanás é solto da sua prisão, ele e seus anjos, e aí ele volta a enganar os homens, e aí eles vão cercar a cidade santa que desce do céu. Naquele momento cai fogo do céu e consome Satanás, seus anjos e os ímpios. E aí sim, né, Satanás vai receber a sua sentença no sentido de cumprimento de fato. Tá certo? Então é isso, queridos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma visão ampla da sua palavra. A gente sabe que existem muitas pregações tortuosas nos nossos dias. As pessoas saindo da linha bíblica, daquilo que a Bíblia diz, usando textos isolados para defender as suas próprias teses. Mas a palavra de Deus, ela não mente, né? E é por isso que é dito lá, né? O próprio Jesus disse que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. E a palavra de Deus é sim, sim, ou não, não. Ela não é confusão, a confusão está na cabeça dos homens e na interpretação do homem, mas a palavra de Deus, ela está aí clara, né? Nua, patente, para todos aqueles que quiserem buscar o conhecimento. Tá certo? Largue de estar ouvindo o que as pessoas dizem sem comparar com o que a Bíblia diz. Se você, como por exemplo, você agora está ouvindo o pastor Denis, vá na Bíblia e veja se o que eu estou falando condiz com o que está escrito. Aí você vai ter um juízo de valor, né, certo, acertado, porque você não estará balizando o que eu estou falando com o que diz a Bíblia, conforme foi lá com os bereanos, né? Eles eram assim. Eles ouviam e iam buscar na Bíblia para ver se batia o que estava sendo falado. Então é isso, meus queridos. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Espero que você tenha gostado. E quero pedir também para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, divulgue o nosso trabalho, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá certo? Um abraço do pastor Denis, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.